Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Feliz ano novo ou ano velho? Ano novo ainda, né? E você já fez uma análise do seu ano que passou? Do ano de 2024? Você já deu uma analisada aí? Como que foi? Você já avaliou os cuidados que Deus teve com você nesse ano, em 366 dias? Você fez essa avaliação aí? Fez ou não? Temos que fazer. Hoje eu quero falar do cuidado de Deus para conosco. Quero falar de um Deus que cuida da gente. Passou-se o ano de 2024, 365 dias. É bastante dias, não é? E todos os dias Deus cuidou de você, de cada um de nós, de uma forma única e especial. Só que nós somos limitados, pequenos. E muitas vezes nós não enxergamos esse cuidado. Mas o simples fato de nós acordarmos cedo, ir trabalhar e voltar e não ter um arranhão sequer, ali já tem o prover de Deus, ali já tem o cuidado. Porque quantas são as vezes que nós estamos andando na rua, pensando em várias coisas e não estamos nem prestando atenção se tem um carro subindo na calçada, ou se tem uma bicicleta, ou se tem alguém querendo nos atacar? Quantas são as vezes? Acho que todo dia, todo momento, todo minuto, não é? Estamos vivendo o período da tecnologia, nossas mentes andam aceleradas, é assim ou não é? Nossa mente anda muito acelerada, agitada, queremos fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Saímos de casa pensando em voltar, e pensando que tem conta, e pensando que tem estudo, e muitas vezes você não está nem focando no que você está fazendo. Quem aqui, o caminho do serviço já é tão rotineiro que a pessoa, se fechar o olho, vai sozinha? Se tapar os olhos, colocar alguma coisa aqui, vedar bem, você sai da sua casa e você chega no serviço sem precisar nem olhar. Porque já ficou rotineiro aquele caminho. Se fosse no desenho, já tinha feito um buraco, de tanto você fazer esse caminho todos os dias. E muitas vezes nós não nos atentamos que o Deus Todo-Poderoso cuida de nós. Ele cuida de nós em todos os momentos. Até quando estamos dormindo. Até quando estamos dormindo, Deus cuida de nós. Você dorme, acorda de manhã, com saúde, sem nenhuma notícia ruim, o teto não caiu na sua cabeça, a cama não quebrou, acordou bem, Deus cuidou de você. Deus coloca os anjos dele para nos guardar, nos proteger e estar conosco. E eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Salmo 127, o verso 1. Semana passada a irmã Deus abriu com esse versículo, com esse salmo. A mensagem estava pronta, mas precisava de uma introdução. E quando ela abriu, eu falei, essa vai ser a minha introdução, vai ser a entrada da mensagem. Eu vou ler em duas versões. Todos acharam? Salmo 127, verso 1. Uma diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E tem uma outra versão, que ela diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? O título da mensagem é O Deus que Cuida. O que significa se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam? Precisamos observar que o texto inicia com uma condição. Se o Senhor não edificar.
Quando o salmista escreve, se o Senhor não edificar a casa, está dizendo que sem o Senhor, nenhuma atividade humana para o reino de Deus será bem-sucedida, que tudo será em vão. Só teremos sucesso se o Senhor abençoar com sua presença e com seu auxílio. Salomão, quando escreve esse salmo, ele é muito sábio em dizer essas palavras, sempre enfatizando o Senhor como o centro de tudo. Observe que ele cita coisas simples, como construir uma casa ou simplesmente guardar a cidade. Coisas de nosso cotidiano. Salomão quer dizer a nós a seguinte mensagem: olha, eu sei que isso que você quer fazer, você sabe e tem conhecimento. Mas será em vão você fazer isso, sem colocar Deus nessa causa. Você vai construir algo? Construa. Você deve construir na sua vida. Deve estudar para construir uma vida profissional, ser bem-sucedido. Construa sim. Mas o seu alicerce precisa ser Deus. Se Deus não for a sua base, se Deus não for a sua estrutura, de nada adianta seus estudos, de nada adianta seus cursos, de nada adianta você ser uma pessoa legal, nada vai adiantar. Você quer guardar e se proteger das ciladas do mal? Você quer se guardar, se proteger? Seu mestre, seu orientador tem que ser Deus. Trabalhar sozinho sem considerar a vontade do Senhor é imprudente. Negar dar ouvidos à palavra só te deixará cansado. Quem se sente assim na atualidade? Dorme, acorda mais cansado do que dormiu. Aí trabalha o dia a dia, aí vai dormir de noite, já está cansado. Aí vai dormir, acorda no outro dia 3 vezes mais cansado. Aí chega no final de semana, está o caco. Aí você fala, vou descansar. Aí o final de semana é mais cansativo do que a semana. É assim ou não é? Porque muitas vezes não estamos descansando em Deus. Muitas vezes não estamos deixando Deus cuidar de nós. Eu sei que é um pouco difícil a gente crer em Deus, eu sei que as pessoas têm essa dificuldade, mas precisamos crer que Ele nos guarda, que Ele nos dá força, que Ele é por nós. Lá em Romanos, mais à frente a gente vai ver, lá em Romanos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos de deixar Deus cuidar de nós. O nosso sono tem que ser leve. Nós temos que deitar, dormir e acordar descansado no Senhor. O corpo físico vai sentir um pouco de canseira, é normal, né? A gente vai passando os dias, vai ficando mais velho, vai cansando mais, acumulando algumas coisas. Mas não é normal a gente acordar atribulado. Isso não é normal. Tem pessoas que acordam já pensando em um monte de problema. Não, está errado. Não está deixando Deus cuidar de você, não está deixando Deus cuidar de sua vida, de sua mente. Não está pedindo, Senhor, trabalhe em mim. Negar dar ouvidos à palavra só te deixará cansado, colocando suas expectativas em castelos de areia, nas suas próprias forças e ambições. Se não for Deus quem edifica, por maior esforço que se coloque na edificação, esta não prosperará. Dá uma olhada, Mateus capítulo 7, verso 26 e 27. Dá uma olhadinha aí. Abre aí a sua Bíblia. Mateus 7, 26 e 27. Todos acharam? E vai dizer assim, 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Observa que o Salmo 127 começa dizendo, se o Senhor não for o construtor daquela casa ali, se o Senhor não estiver ali para construir, para dar sabedoria, para te mostrar como fazer, em vão vai ser os que trabalham, não é assim? E olha o que Mateus está dizendo.
Não adianta você ouvir a palavra de Deus e você não praticar. Não adianta você ouvir e não crer. Estará sendo insensato. Estará construindo castelos, edifícios, mansões sobre areia. Vai vir tempestades, vai vir obstáculos, desafios e vai derrubar. E é o que muitas vezes acontece em nós. Cremos em um Deus que cuida, mas não deixamos o Deus cuidar. Não deixamos Deus agir sobre as nossas vidas. Isso é do ser humano, isso é natural. Temos que sempre estar indo contra isso. Porque o ser humano, ele quer tudo que é fácil e simples. O que é difícil, o ser humano acha extremamente difícil e deixa para lá. Não é assim? Precisamos crer mais em Deus, deixar Deus cuidar mais de nós. Estamos vivendo aí períodos de ansiedade ao extremo. Crianças de pequenininhas super ansiosas, quer as coisas para ontem. Não, não é assim. Precisamos de crer que Deus irá prover. O povo andando no deserto, mesmo o povo em sua rebeldia, Deus provia todo dia alimento para eles. Precisamos de crer mais em Deus. Precisamos de deleitar mais no Senhor, ter o coração mais tranquilo. E essa coisa da tecnologia, ela está ficando tão complicada que até pessoas mais velhas, mais maduras, estão ficando ansiosas, irmãos. Não podemos isso. Na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, eu quase não mexi no celular. E aí eu cheguei no serviço, encontrei os amigos, eles falaram: rapaz, te mandei mensagem, um monte de coisa, você não respondeu. Eu falei: mas eu tenho vida. Minha vida não é o celular. Dia 1º eu fiquei com a minha esposa, mas tenho vida também, ué. Já trabalho o dia inteiro com o celular. É ligação para lá e para cá. O José Lucas é da Memória, ele sabe como que é. Você não tem um minuto de paz. Quando você pode não mexer no celular, o que você mais quer é não mexer. É assim ou não é, Zé? Sim. Só que as pessoas hoje em dia, está tudo ao alcance da mão. Não podemos. Deus cuida de nós em todos os momentos. Talvez aí você está ansioso por causa de um desemprego. Ei, Deus está cuidando. Talvez você está ansioso por causa de uma oportunidade aí, de um estudo que vai sair. Calma, relaxa. Deus está cuidando. Não tem... Talvez você está ansioso por causa de um empréstimo. Calma, não é assim não. Deus está cuidando. Coloque Deus mais. Deixe Deus trabalhar mais. E se Deus não falar nada, amém. Ele está cuidando também. Precisamos de ter essa sabedoria. Descansar mais no Senhor. Tem outro termo no versículo do Salmo 127 que precisamos dar atenção também, que é guardar a cidade. Contudo, mesmo que sejamos prudentes, buscando viver protegidos, sem Deus esse trabalho será inútil. Toda proteção eficaz provém de Deus. Ainda que todas as cidades e nações investam muito dinheiro em sistemas de segurança, se não for a graça de Deus para nos guardar e livrar, de nada valem os recursos humanos. Irmãos, o mal, ele é inteligente também. Se fosse assim, presídio de segurança máxima, os presos não fugiam. O mal também, ele é esperto, ele é inteligente. Ele vai sempre achar um jeito de fazer algo. E de que adianta? Talvez você está investindo hoje aí no seu estudo, no seu futuro, talvez hoje está se sacrificando para dar um bom futuro para o seu filho. De que adianta talvez tudo isso, se Deus não for o protetor? Se Deus ali não tiver como o alicerce? Se Deus não estiver sobre a sua casa, sobre o seu lar, de que adianta? De que adianta ganhar muito dinheiro, se você vai perder a sua salvação? Deus cuida, temos que crer que Deus cuida.
Temos que confiar mais no Senhor. Mais uma vez, a sabedoria de Salomão mostra que nada adianta se Deus não for por nós. E aí eu queria que os irmãos olhassem Romanos 8:31. Romanos 8:31. Deus cuida de nós. Ele cuidou de você em 2024. Ele cuidará em 2025. Sim, Ele vai cuidar até você ser recolhido e passar a eternidade com Ele. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar. Porém, nós precisamos de permitir que Ele cuide. Não é assim? Vamos lá. E diz assim, Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus te guarda, se você permite Deus te guardar, se Deus é o protetor da sua vida, da sua casa, das suas coisas, quem será contra você? Quem será contra nós? Vai vir tempestades, vai vir rebuliços, mas você estará edificado no Senhor. O Senhor é o seu alicerce. Romanos 8:31 faz parte de uma passagem maior, onde o apóstolo Paulo fala sobre a segurança dos que estão em Cristo. Ele reforça que mesmo em meio às provações, nada pode nos separar do amor de Deus. A expressão "se Deus é por nós" destaca que, como filhos de Deus, temos a certeza de sua presença e apoio incondicional. Se Deus é por nós, mas Deus só será por nós se nós permitirmos. E teremos o apoio dele sempre, constantemente. A mensagem central deste versículo é que, com Deus ao nosso lado, nenhuma força pode prevalecer contra nós. Então é importante refletirmos. Se o Criador do universo está conosco, que adversidade poderia nos derrotar? Se Ele está conosco, qual adversidade? Qual adversidade? Qual problema poderia nos derrotar? Se Ele está conosco e nós cremos nele? Nenhuma. Mas se nós falamos palavras vãs, se nós dissemos que cremos em Deus, que confiamos nele, mas não é a verdade, aí a gente é um alvo fácil. Aí qualquer coisa nos desestrutura. Com isso em mente, entendemos que nossa segurança não está nas circunstâncias terrenas, mas em Deus. E o que eu mais tenho percebido hoje é pessoas mundanas aí, cantando louvores, falando, Deus cuida de mim. Mas, peraí, você está entregando sua vida ao Senhor? Não. Você está buscando a Deus? Não. Está lendo a Bíblia? Não. Como que você quer que alguém zele por você, cuide por você, sendo que você não está fazendo a sua parte? Não estou dizendo que Deus não cuidará dessas pessoas. Deus cuidará, mas Ele pode fazer muito mais. Só que as pessoas hoje estão se gostando do mínimo. Não, busque mais. Creia mais. Entregue-se mais a Deus. A proteção de Deus é uma das promessas mais consoladoras da Bíblia. Você saber que Deus é por você. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Quem já leu a Bíblia toda? Quem aqui já leu partes da Bíblia? Deus sempre, em todo momento aqui, Deus sempre está cuidando de alguém, de algo, de um povo, de uma nação. É assim ou não é? Deus sempre está cuidando. E quando você tem uma mensagem direta de Deus, que Ele diz, olha, eu estou cuidando de você, você não precisa mais de nada. Poxa, Deus falou para mim que Ele está cuidando de mim. Se Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando dos meus, da minha família, Ele está cuidando. E olha só o que diz em Salmos 46, verso 1. Salmo número
46, verso 1. Acharam? E diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio. Então, quando você aí está passando situações difíceis, é com o amigo que você tem que buscar consolo? Não, é com Deus. É com Deus que você tem que conversar. Senhor, está difícil. E Ele vai falar: estou cuidando, deixa comigo. Estou de olho em tudo. Ele é a nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? Algo que não é fácil de ser destruído, algo que não é fácil de ser invadido. É algo forte, fortaleza, uma força gigantesca. Socorro bem presente na angústia. Ou seja, Deus é para todos os momentos. Não é só para o momento de alegria. Comprei meu carro, estou feliz, graças a Deus. Bati meu carro, estou triste, aí não tem Deus. Não, Deus é para todos os momentos. Deus é para o momento da alegria, para o momento da tristeza, para o momento da perca. Tem um colega meu que ele perdeu a filha dele e ele não quer saber mais de Deus. Você fala de Deus para ele, ele te xinga até umas horas. Na pequenez dele, ali no pensamento pequeno dele, a oração dele ia fazer a filha dele ser salva. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Porque Deus resolveu recolher, falou assim: ó, minha filha, está na sua hora, aí agora Deus não presta. Não, irmãos. Muitas vezes queremos um cuidado de um Deus, mas nós não fazemos por onde. E muitas vezes Deus está cuidando e não temos maturidade para entender o cuidado dele sobre as nossas vidas. Talvez em nossa mente pequena, pensamos que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Quem pensa que é assim? Tudo que acontece comigo já é dito, não tem como eu mudar de rota. Se eu acordei hoje é porque tinha que acordar, se eu estou falando agora é porque tinha que falar. Tem pessoas que criam assim, vivem assim. Tudo que está acontecendo já era para tem que acontecer desse jeito, não tem como mudar. Minha vida já é uma linha reta que tudo que vai acontecer tem que acontecer. E aí eu coloquei algumas coisas aqui e coloquei assim: olha, se em 365 dias de 2024 foi tudo bem, é porque tinha que ser assim. Deus tem pouco ou quase nenhuma influência nisso. E aí eu pergunto: será que é assim mesmo? Será que as coisas que acontecem conosco é porque tinha que acontecer? Ou as coisas que acontecem conosco é o cuidado e o zelo de Deus? E aí dá uma olhadinha o que diz Salmo 32, verso 8. Talvez hoje você está aqui na igreja, hoje você pensa assim: tudo que acontece comigo tem que acontecer e ponto final. Será que é assim? Olha o verso 32, eu vou ler em duas versões. Uma diz assim: o Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. E aí? Acontece porque tem que acontecer? Não, acontece porque Deus fará o melhor caminho para a nossa vida. E tem uma outra versão que eu vou destrinchar algumas coisas que diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. As coisas da sua vida aí acontecem aleatório? Não. Acontece porque Deus está cuidando. Se você acordou hoje, não é porque tinha que acordar. É porque Deus está cuidando de você e quer você aqui. Se amanhã você virar um ministro, virar um vereador, um prefeito, um deputado, um milionário, não é porque tinha que acontecer. Circunstâncias da vida, não. Não é ossos do ofício, não. É porque Deus quer que aconteça na sua vida.
Deus trabalha com cada pessoa de uma maneira individual. Tudo que acontece com você é único, é só para você. Mas tem que permitir Deus cuidar. O cuidado de Deus para conosco exala tanto amor que nesse texto de Salmo 32, Ele, o Senhor, nos dá 4 garantias de que Ele estará conosco. A primeira é instrução. O texto diz, né? Eu o instruirei. Deus promete fornecer sabedoria e entendimento. Não é assim? A Bíblia fala, né? Peça ao Senhor o que você quer, que Ele vai te dar deliberadamente. Não é assim? Quando Salomão assumiu o reinado, ele era novo, né? O texto diz que ele era novo. E aí, Deus tem um encontro com ele e fala para ele assim: o que você quer? Por amor ao seu pai, pede o que você quiser que eu te darei. Por amor a Davi, o que Davi tinha feito. E aí Salomão, ele poderia ter falado: eu quero ser mais rico que meu pai. Eu quero ter habilidade para criar o carro, quero ter habilidade para criar o motor. Ele poderia ter pedido um monte de coisa. Só que ele olha para Deus e fala assim: Senhor, eu preciso de sabedoria e entendimento para guiar o seu povo. E aí Deus olha para ele e fala assim: por você não ter pedido coisas do mundo, você não ter pedido dinheiro, riquezas, te darei. E tudo que seu pai teve, eu te darei em dobro. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio. Então peça a Deus. Peça a Deus que Ele te dará. E Ele dá sem medida. Só que aí talvez você fale assim: mas foi fácil para Salomão. Foi não. Quem é que sabe qual foi a primeira situação difícil que Salomão teve para demonstrar sabedoria? Ele quase cortou o nenê, né? Não foi fácil. As mães chegou, ela me enrolou, meu filho morreu, ela trocou. E aí Salomão pensa, fala: então o filho é seu, o filho também é seu, o filho é das duas. Tá bom, então traz uma faca aí que eu vou cortar no meio e cada uma pega uma parte. A mãe verdadeira falou: não, pelo amor de Deus, deixa com ela. O que ele fala? Só a mãe verdadeira sentiria a dor da perda. Foi sábio, não foi? Mas não foi fácil. Instrução. Eu instruirei. Deus promete fornecer sabedoria e entendimento. Esta instrução não é apenas intelectual, mas também orientação moral e espiritual, ajudando os crentes, os cristãos, a navegar pelas complexidades da vida. A palavra hebraica para instruir aqui é sakal, que implica discernimento e prudência. Eu o instruirei. Eu te darei prudência. Você será uma pessoa prudente. Te darei discernimento. Você vai distinguir aí o certo do errado. Você vai saber que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo te convém. Deus vai te dar sabedoria para você poder saber se o lugar que você está é para você ou não. Tem lugar que não é para nós. E tem lugar que não é para nós, mas é para nós estarmos. E fazer a diferença, porque se for para ser igual, não faz sentido. E tem mais uma outra coisa que ele fala: ensino. E o ensinarei no caminho que deve seguir. Essa frase enfatiza o processo contínuo de aprendizado e crescimento. Deus está querendo dizer aqui: eu vou te ensinando ao longo da caminhada. Você está permitindo eu cuidar de você? Tô. Então eu vou te instruir. E com essas instruções eu vou te ensinando. Vou te mostrar que tem coisas que não é para você. Deus não dá apenas uma única lição, mas nos ensina continuamente. O caminho aqui se refere ao caminho da retidão e da piedade. É um lembrete de que nossa caminhada com Deus é uma jornada, que requer aprendizado contínuo e adesão aos seus caminhos.
Deus cuidar de nós é uma série. Cada dia é um capítulo que Ele vai escrevendo, Ele vai desenhando, Ele vai mostrando para nós. O seu caminho é esse, eu quero isso para você. Alguns vão aprender cedo. O que você deve fazer, qual o seu propósito. Alguns vão aprender mais tarde. Mas por quê? Porque Deus cuida de nós, da maneira que nós somos. Ele sabe. Ele sabe, a irmã Nádia, eu só consigo falar com a irmã Nádia através de canções. Pronto, ele vai falar com ela através de canções. O irmão Tomé, só falo com ele, só consigo fazer ele me ouvir se for através da mensagem. Canções ele não entende a mensagem, e ele só vai falar através de mensagens. Cada um ele vai trabalhar de uma maneira. Por quê? Porque ele cuida de nós, do jeito que somos, e aí ele vai nos ensinando. Aí tem um terceiro ponto nesse Salmo 32:8, conselho. Eu o aconselharei. O conselho de Deus é pessoal e íntimo. O que Deus fala para você muitas vezes não serve para o outro. Sou casado com a Elaine, tem coisa que Deus fala comigo que não serve para ela. E tem coisa que Deus fala para ela que não serve para mim. Tem maneiras como Deus fala comigo, que talvez se Deus falar com ela, ela vai se chatear, vai chorar, vai... E tem maneiras que do jeito que Deus fala com ela, se Ele falar comigo, eu vou falar, poxa, vai precisar de falar desse jeito comigo? Rapaz, eu sei que eu sou duro, mas precisava de ser assim? O conselho de Deus é pessoal e íntimo, é para cada um. A palavra hebraica para aconselhar, aí eu já não entendo muito, mas está escrito iats, que significa aconselhar, consultar ou guiar. E faz muito sentido, porque lá na frente, quem Deus deixa para nós? O Espírito Santo, como consolador, não é? Então, faz muito sentido. Iats, que significa aconselhar, consultar ou guiar, né? Conselheiro. Este conselho não é apenas um conselho geral, mas adaptado às nossas necessidades e circunstâncias específicas. Reflete a profunda compreensão de Deus sobre nossas vidas individuais e seu desejo de nos guiar pessoalmente. E é aquilo que eu disse, muitas vezes o meio que estamos não é para nós. Porque Deus está nos aconselhando ali pessoalmente. E Ele está falando para você, filho, o caminho é esse daqui, ó. Aí você vai para uma multidão que não é para estar. E aí muitas vezes você quer propagar algo lá que não é para propagar. E aí Deus fala, poxa vida, eu estou te tratando no particular, é só para você. E vai ter outros momentos da vida que Deus vai tratar com você no particular, mas Ele quer que você fale para o coletivo. É individual. Ele vai falar específico, Ele vai cuidar específico de nós. E tem mais um ponto, que eu coloquei como olhar amoroso. E cuidarei de você, que é o final do versículo. Esta frase transmite o cuidado atento e afetuoso de Deus, o olhar amoroso de Deus para nós. Poxa, Ele falar para nós, olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar, e eu vou cuidar de você. É algo direto. É para nós. Cada um vai ler e vai ter um entendimento. Mas é algo que Deus está prometendo para nós. Ó, deixa eu cuidar de você. Me segue. Habite em mim. Me busque mais. Se anele mais. Que eu vou fazer tudo isso daqui. Eu vou te instruir. Poxa, você precisa de instrução. Não é assim? Quando a gente é criança, a gente não sabe nada, os pais vão instruindo, vai mostrando como que é, não é assim? Ó, eu vou te ensinar. Não é assim? O pai fala para a criança, ó, não vai por aí que aí tem buraco, vai cair. Ó, não põe o dedo na tomada, está ensinando, isso daí é perigoso, isso não pode. Eu vou te aconselhar. E aí chega uma fase da vida nossa, que aí a gente tem os dilemas da vida, e aí a gente fala de uma coisa, fala outra, aí o pai vem e fala, mas o que está acontecendo? Ó, não vai por esse caminho, eu passei por isso,
Um conselho, não faz isso. Isso vai dar problema. E aí, o olhar amoroso. Eu cuidarei de você. Quem aqui tem filho velho, que já é casado? Levanta a mão aí. Deixou de cuidar? Só porque cresceu e saiu de casa? Não deixou de cuidar. Tenho 32 anos, irmãos. Eu vou na casa da minha mãe, se minha mãe achar que tem que me repreender, ela me repreende na frente da minha esposa e acabou. Meu pai é a mesma coisa. Se meu pai achar que eu pisei na bola, ele vai me chamar a atenção na frente da Elaine e não tem essa. Não é porque eu casei, porque... Não. Por quê? É porque eles é ruim? É porque eles querem me expor? Não, é porque eles cuidam de mim, porque eles me amam. É pai e mãe. E tá bom, eu fico quieto e tá bom. Sou professor de karatê. Esses dias meu mestre me mandou a gente chama de mestre, tá? Mas é professor. E o professor me mandou uns áudios me chamando a atenção. A Elaine escutou. Eu retruquei. Fiquei quieto. Estou errado. Meu professor, além de ser meu professor de karatê, ele é pastor. Então é duas pancadas de uma vez só, né? E assim, olhar amoroso. Essa frase transmite o cuidado atento e afetuoso de Deus, o olhar amoroso. O olhar amoroso significa a vigilância e proteção de Deus. Reafirma que Deus não é distante ou indiferente, mas está intimamente envolvido em nossas vidas, cuidando de nós com amor e preocupação. Agora eu pergunto, Deus cuida ou não cuida? Cuida. Ele cuida de nós. As coisas acontecem do alá porque tem que acontecer? Não, é porque Deus está cuidando, é porque você está permitindo que Ele cuide. Observe que em todo tempo a Bíblia nos mostra o cuidado de Deus para conosco. Por isso chama a atenção dos irmãos para o título da mensagem: o Deus que cuida. Você tem servido a esse Deus? Você tem buscado esse Deus que cuida? Esse Deus que zela? Tem entregado a sua vida a Ele? Tem crido, acreditado nele? Para que o cuidado e o zelo do Senhor estejam sobre nós, a única coisa que devemos fazer é obedecer a Ele. Olha o que diz Provérbios 3, o verso 5 e 6. Abre aí, Provérbios. Estou terminando já, tá, irmãos? Hoje é ceia, hein? Hoje é ceia. Estou terminando já. Vai dizer assim, Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará os seus caminhos, o seu caminhar. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele cuidará de você. E Ele proverá na sua vida. O texto não diz que se confiarmos no Senhor em todo caminho, será fácil a caminhada. Então isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas que não estamos sozinhos em nossa jornada. O texto quer dizer isso, estar com Deus, confiar em Deus, não quer dizer que vai ser fácil, mas Ele está contigo. Deus está com você aí em todo momento. Deus nos guia mesmo quando as trilhas são tortuosas. Muitas vezes Deus vai falar para você, você vai ter que ir por esse caminho aqui que tem pedra, tem barranco. Deus vai falar para você, vai ter que ser por esse caminho. Porque se você for pelo caminho que não tem nada disso, é problema. E é assim que funciona. Agora, para encerrar, peço que os irmãos abram no Salmo 91. E esse salmo ele precisa estar em nosso coração, na nossa mente, pois o texto desse salmo descreve Deus como um refúgio seguro para aqueles que confiam nele. Retrata Deus como um lugar de proteção e segurança em meio às tribulações da vida. Vamos dar uma lida rápida nele. Tem 16 versículos, é coisa rápida. Salmo 91, a partir do verso 1, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, e eu o resgatarei, e eu o protegerei, pois conheço o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo ele tem que estar no nosso coração. E aí eu pergunto: você confia em Deus de todo o seu coração? Você ama o Senhor com todas as suas forças? Então creia que Deus cuida daqueles que confiam nele. Creia nisso. Aprenda a se posicionar na presença do Senhor. Aprenda a habitar no esconderijo do Altíssimo e morar sob a sombra do Onipotente. Lá você encontrará o cuidado de Deus. Você não será destruído e nem derrotado. Você encontrará o que Deus reservou para a sua vida. E a conclusão: o Deus que cuida é uma realidade palpável em nossas vidas. Mas como assim uma realidade palpável? Se Deus está cuidando, está te protegendo, é algo que você consegue ver. É algo que você consegue ver. Praticamente você apalpa o cuidado de Deus. Através das Escrituras vemos Deus como um Pai amoroso, que instrui e orienta, Salmos 32, protege e defende, Salmo 91, cuida e sustenta, Mateus 6, 25 ao 34, aconselha e guia, Provérbios 5, 6, perdoa e restaura, 1 João 1, 9, fortalece e anima, Isaías 40, 29, sonda e conhece, Salmo 139, do 1 ao 4, e para experimentar esse cuidado divino, o que nós devemos fazer? 1. Confie plenamente em Deus. 2. Busque sua orientação constantemente. 3. Obedeça a sua vontade. 4. Habite no seu amor. 5. Agradeça a sua fidelidade. Lembre-se, Deus é fiel e cuida dos que confiam nele. Salmo 91 diz isso. Confie nele e experimente sua paz, proteção e amor incondicional. Amém? Convido o louvor, que essa mensagem fique gravada ao seu coração, que você saia daqui hoje com a certeza que Deus está cuidando de você. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, agradeço a Ti, Senhor Deus, por este culto, pelos louvores, por esta mensagem que mostra que o Senhor tem cuidado do Teu povo. Senhor, que nós venhamos ter essa certeza, que ao buscarmos o Senhor, ao querermos mais de Ti, o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos ama, que nós saiamos daqui hoje, nesta manhã de domingo, com esta certeza e com esta convicção. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Aplauda ao Senhor, irmãos.